Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, creio com viva fé que estás aqui presente junto de mim, para indicar-me o caminho que leva ao Pai, iluminar minha mente, mover meu coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Caríssimos irmãos de fé, estamos de volta para mais uma meditação da parte do Evangelho do dia. Hoje o nosso Evangelho é Lucas 12, do 39 ao 48. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? O Senhor respondeu: Qual é, então, o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: O meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar, o Senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Então, meus caríssimos irmãos de fé, durante todo esse período, os capítulos que a liturgia propõe para que sejam lidos na missa e meditados durante as semanas são evangelhos que tratam sobre o tema da parousia, ou o tema do juízo final. Enfim, são temas que falam sobre a escatologia, temas relacionados com as realidades últimas que nós vamos viver, como a morte, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a volta tanto no fim dos tempos como no momento da morte, e todas essas imagens vão sendo apresentadas para nós nesse período, porque nós estamos chegando no fim, de fato, de um período. Não estamos no fim dos tempos, não estamos no fim da nossa vida, mas pelo fato de nós estarmos no final, ou ao menos nos aproximando do final do ano litúrgico, porque o ano litúrgico, o ano da liturgia, o ano da igreja, ele não termina em dezembro, quando termina o ano civil, mas ele termina no último sábado da última semana do tempo comum, que é justamente a semana que vem depois de Cristo Rei. É bem verdade que alguns teólogos, alguns pastoralistas vão dizer que o último dia do ano é o dia de Cristo Rei do Universo. Mas ali é o início da semana, né? Ficaria sem sentido nós termos uma semana atemporal, uma semana sem tempo, uma semana simplesmente de transição que não faz parte nem de um ano e nem de outro. Então, domingo de Cristo Rei é o último domingo do ano litúrgico, mas temos aí a última semana do tempo comum, ou a 34ª semana do tempo comum, onde nós estamos aí vivenciando os últimos dias do ano, até nós chegarmos no primeiro domingo do Advento, que aí sim nós temos
o primeiro dia do ano, né? Primeiro domingo do Advento, primeiro dia do ano, sábado antes do primeiro domingo do Advento, o último dia do ano, o ano da Igreja, o ano que nós podemos dizer assim, mais propriamente, o ano litúrgico, para chamá-lo com o termo adequado. Então, é o fim do ano e todo fim nos dá oportunidade, é ocasião propícia para que nós meditemos sobre os temas que são relacionados ao fim da nossa vida, ao fim da nossa existência, ou que estão relacionados com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como o Evangelho de ontem, o Evangelho de hoje, que é continuação imediata deste Evangelho, vem tratar justamente da vigilância, mas agora ele acrescenta um dado a mais quando ele diz: vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Ontem ele falava de que era preciso estar com os rins cingidos, que era preciso estar de lâmpadas acesas, que quando o Senhor bater na porta já quer que esta porta seja aberta, por isso nós vemos uma prontidão, é preciso estarmos preparados para recebê-lo, não importa a hora que ele venha. E agora ele diz, reitera novamente, virá numa hora em que não pensais. Diz todo um contexto sobre um administrador fiel e prudente a quem ele vai confiar todos os seus bens. Aqui nós vemos uma relação clara com o ministério de São Pedro, esse ministério que ele vai exercer na igreja primitiva, que depois ele vai passar, né, pela sucessão apostólica, né, por essa tradição da sucessão apostólica. São Pedro vai passar esse poder recebido diretamente de Jesus Cristo, ele vai passar para o Papa, como nós vamos ficar conhecendo, e nós temos nesta linha sucessória até os dias de hoje o Papa Francisco como este sucessor de São Pedro, ou o chefe maior da nossa igreja, aquele que nos representa enquanto matéria de fé. E por fim, no último versículo desse evangelho que nós lemos hoje, que é o versículo 48, Jesus diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado, para usar uma expressão mais consagrada. Agora, as palavras do evangelho estão assim: quem muito se houver confiado, ou seja, ou melhor, a quem muito se houver confiado, mais será reclamado, mais será pedido. Cada um de nós temos responsabilidades na vida, e a estas responsabilidades que são devidamente entregues a nós por Deus, ou confiadas a nós por Deus, seja diretamente, seja por meio dos seus ministros, por meio da sua igreja, que de certa forma sempre é diretamente confiada por Deus, depois Deus vai cobrar cada uma dessas coisas exatamente na medida que nos foi confiado. Se você é um pai de família, a sua família é sua responsabilidade. Você é um professor, os seus alunos são sua responsabilidade. Se você é um padre, a sua paróquia, os seus paroquianos são sua responsabilidade. Se você é um bispo, a sua diocese e os seus fiéis que estão dentro dessa porção do povo de Deus são a sua responsabilidade. Imagine a responsabilidade do Papa, que tem sob o seu domínio toda a igreja, todos os fiéis católicos, né? O seu trabalho, cada pequena missão que você recebe, uma tarefa ou um grupo de pessoas que está aos seus cuidados, na catequese, você que é coordenador de comunidade, você que tem responsabilidade X, Y, Z. Então, depois, cada coisa que você recebeu, cada responsabilidade que você teve,
você vai ser cobrado de acordo com aquilo que lhe foi dado. Não só de acordo com as suas capacidades, mas de acordo com aquilo que lhe foi confiado. As capacidades também, mas as tarefas, as pessoas que estavam sob o seu comando. Todos nós devemos ser responsáveis e estarmos preocupados com as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Porque se elas não desempenharem bem o seu papel, maior responsabilidade temos nós que fomos os seus orientadores. Se o aluno não aprende por causa do professor, a responsabilidade é do aluno também, mas não totalmente do aluno, e será muito menos cobrado do que o professor que lhe devia ter ensinado. Ele não está isento da responsabilidade pelo fato de não ter sido ensinado, pelo fato de não ter sido orientado direito. Mas a responsabilidade vai pesar sobre aquele a quem era dada de direito. Então peçamos ao Senhor, peçamos também a Nossa Senhora, que ela interceda por nós, para que nós sejamos fiéis às responsabilidades que nos foram confiadas, para que assim nós possamos desempenhar bem cada uma delas e não sermos dignos desses castigos que às vezes podem estar nos esperando na outra vida. Ó minha doce Senhora, dai-me a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo estejam conosco e com as nossas famílias, hoje e sempre. Amém. Meus caríssimos irmãos de fé, um grande abraço e até a nossa próxima meditação.